Depois da morte, o descanso eterno pode ser aqui mesmo, na Terra, e dentro de um caixão com tampa de vidro. Personagens históricos já passaram mais tempo embalsamados do que vivos. Lenin, o líder da Revolução Russa, morreu com 54 anos de idade, mas está exposto à visitação pública há quase 90 anos. No Globo News Ciência e Tecnologia de hoje, vamos mostrar as técnicas por trás desse processo. Por que não deu certo com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez? Como eram mumificados os faraós do Egito? E diretamente de Buenos Aires, a história incrível do roubo do corpo de Evita Peron. O Globo News Ciência e Tecnologia está só começando. O Globo News Ciência e Tecnologia esteve aqui na Venezuela na época da morte de Hugo Chávez. A construção do mito bolivariano se valeu de uma técnica muito usada por líderes mundiais, como Lenin, Ho Chi Minh, Mao Tse Tung e até Evita Peron. Você vai conhecer agora. Así como está Ho Chi Minh, como está Lenin, como está Mao Tse Tung, quedará el cuerpo de nuestro comandante jefe embalsamado en el Museo de la Revolución de manera especial para que pueda estar en una urna de cristal y nuestro pueblo pueda tenerlo por siempre, por siempre. Mais uma reviravolta causou tanta comoção quanto a morte de Hugo Chávez. Constrangido, o presidente interino, Nicolás Maduro, veio a público dizer que o corpo não seria mais embalsamado para exibição pública. O que será que deu errado? Essa tentativa de conservação do corpo do presidente Hugo Chávez, ela deu errado porque ela foi iniciada muito tardiamente, né? Normalmente, quando os cadáveres têm intenção, né, os familiares, né, os políticos têm intenção de preservar esse corpo, essa decisão tem que ser tomada, essa iniciativa tem que ser tomada imediatamente logo após a morte, né? O perito Luiz Carlos Prestes é médico legista e professor de medicina legal da Universidade do Estado do Rio. Ele chama a atenção para um detalhe que cerca de dúvidas a morte de Hugo Chávez. O embalsamamento não teria acontecido por conta de um segredo que deve permanecer enterrado juntamente com o corpo do presidente. Em primeiro lugar, a gente nota que a data da morte foi um mistério. Não se sabe efetivamente qual foi o dia e qual foi a hora da morte. Isso daí para quem trabalha com essa questão de embalsamamento, de tanatopraxia, conservação, é fundamental. Polêmicas à parte, a morte de Chávez não impede a criação de um mito popular que só a história julgará ser eterno. Honor y gloria a Hugo Chávez. Honor y gloria. ¡Que viva Hugo Chávez! Mas a preservação do corpo como lembrança de status e poder existe há milênios. Os grandes faraós do Egito sobreviveram para contar sua história, graças ao processo de embalsamamento. Embalsamamento é um termo que literalmente a gente pode dizer que passou pelos bálsamos. Os bálsamos são as resinas, os ungüentos usados também na mumificação. Então, se a gente for pegar o pé da letra, que está no Gênesis, que diz que Jesus foi embalsamado, passou pelos bálsamos, né? Então, embalsamar faz parte desse processo de mumificação, né? Você passar resinas e óleos que ajudam na secagem do corpo e também espantam, tiram o mau cheiro, né? Além de processo de conservação, os egípcios usavam o embalsamamento como um ritual de passagem para a vida eterna. Para os egípcios, eu acho que o sentido da vida é morrer. Porque a morte, na verdade, ela preserva a vida. Ela passa a vida desse mundo para o mundo eterno. Então, a morte é simplesmente uma transição, uma passagem de um estágio para o outro. Os egípcios
egípcios sabiam que não voltariam para essa vida, que não existe aquela ideia que a gente vê no cinema, da múmia levantar da tumba e sair andando, perseguindo as pessoas. A múmia simplesmente, dentro dessa crença egípcia, ela é o elemento mais frágil, aquele que se decompõe mais rapidamente. Os outros elementos são espirituais, esses eles permanecem eternamente, o corpo não. Então o corpo é tratado, né, para algumas classes sociais, e ele depois serve como se fosse uma estátua, uma lembrança nesse mundo da passagem dessa pessoa por aqui. O Museu Nacional do Rio de Janeiro abriga uma coleção considerável de artefatos arqueológicos. Uma das múmias chama a atenção pelo lugar de destaque que ocupa. É um sarcófago muito bem preservado e que nunca foi aberto. Uma peça trazida do Egito pelo próprio Dom Pedro em 1876. Dizem que o imperador guardava esse caixão no gabinete de trabalho. Diz uma fofoca aqui do palácio que ele conversava com ela. É um caixão feminino, a gente sabe porque tem alguns detalhes, né? Não tem barba, tem asas, né, em volta da cabeça, que são típicas de caixões femininos. E tem, para nossa felicidade, algumas inscrições, são preces e trazem o nome e o título dessa pessoa. Então a gente sabe pela inscrição, a gente já sabia, né, pela inscrição, que se tratava de uma mulher chamada Shamun-Su, e que ela foi cantora no templo de Amon, em Karnak. Ela viveu por volta de 750, 780 a.C. Então ela morreu mais ou menos na época em que a Grécia estava fazendo a primeira Olimpíada. Você tem uma ideia da data dela. E aí, alguns anos atrás, a gente montamos uma equipe aqui de trabalho no museu, uma equipe multidisciplinar, especialistas de várias áreas. Nós conseguimos levar esse caixão para uma clínica e ela foi feita uma tomografia computadorizada nela, e a gente constatou que ainda estava em estado perfeito de conservação. A tecnologia revelou com perfeição o embalsamamento de Shamun-Su. O processo mostrou que ela morreu por volta de seus 50 anos de idade e que tinha um nariz um pouco grande para os padrões de beleza da época. As múmias egípcias não são feitas para serem admiradas. Os corpos não são feitos para serem vistos. Né? Você tem a tumba, você tem pinturas para você lembrar do morto, mas nunca visitar a múmia. Ao contrário desses líderes, né, que querem ficar num estado de suspensão eterna, né? Acho que nem os faraós pensaram nisso, né? Nem os faraós pensaram num culto à imagem tão grande quanto esses líderes, né? A imagem preservada de grandes líderes do passado segue como uma lembrança de um período de poder que, em muitos casos, já nem existe mais. O Lenin, ele foi um grande líder soviético e morreu em 1924. E o corpo dele está exposto, né, para visitação na Praça Vermelha. E a técnica empregada realmente foi uma técnica extremamente especial, desenvolvida pelos russos. Os russos hoje dominam essa técnica, os russos, os chineses, os coreanos, né? E essa técnica requer, para que o cadáver fique numa perfeita condição de exposição, né, uma manutenção frequente. Essa manutenção, como no caso do Lenin, é feita semanalmente. Nós vemos, quem visita a Praça Vermelha no mausoléu, tem um dia na semana que fica fechado exatamente para que seja feita essa manutenção. Caixões de cristal já foram objeto de desejo no passado. Mausoléus foram erguidos para Ho Chi Minh, do Vietnã, morto em 1969, e também para os chefes de Estado norte-coreanos. Em 1994, uma equipe russa ajudou a preservar o corpo do presidente Kim Il-sung, e quando Kim Jong-il, seu filho, morreu em 2011, teve o mesmo destino. Da mesma forma que são idolatrados esses líderes, né, as famílias também têm a sensação que o indivíduo não morreu, que ele está vivo. Inclusive tem até uma foto
da esposa do Ferdinando, dando um beijo, né, na redoma de vidro que protege o corpo. Então, eu acredito que isso traga essa sensação à família, aos parentes mais próximos, que o indivíduo não morreu, que o indivíduo está ali e que até algum dia ele possa vir a se, talvez até a voltar a este mundo, né? E no futuro, será que a ciência continuará usando técnicas tão antigas como as do tempo dos faraós? Ou novas tecnologias poderão preservar pessoas indefinidamente? Em vários países do mundo, né, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos a oportunidade de ver uma exposição do corpo humano, né? Aquilo é um tipo de conservação extremamente interessante, em que reproduz os detalhes da anatomia através de uma técnica muito cara, uma técnica muito moderna, desenvolvida na Alemanha, em que o sangue e os fluidos corporais são substituídos por substâncias plásticas, né, polímeros, e preservando aquele aspecto real. Nós estamos na era também da impressão em 3D, né? A impressão em 3D, inclusive eu já vi uma reportagem de uma loja em Nova York que vende a impressora, né? A impressora em 3D. Eu acho que isso aí sim seria vislumbrar um futuro muito interessante, né? Você imaginar uma pessoa fazer uma foto e essa foto ser reproduzida em 3D, né, com todos os detalhes, sem precisar de embalsamamento, sem precisar de manipulação do cadáver, né, apenas utilizando as técnicas de informática, né. Teve um concerto, né, da Natalie Cole que trouxe, né, a tecnologia trouxe, né, vamos dizer assim, a figura do Nat King Cole, e eles cantaram juntos. Isso foi uma coisa sensacional, de emocionar, né, exatamente porque para quem estava assistindo o espetáculo, aquilo ali traduziu exatamente a presença dele ali, que já havia falecido há alguns anos. A tecnologia conseguiu reproduzir, né, a pessoa no palco, desenvolvendo aquilo que ele mais sabia, a arte que ele mais sabia, que era cantar, e principalmente fazendo um dueto com a Natalie Cole. Isso aí realmente é espetacular, né? Isso é muita ciência e muita tecnologia. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I'm unforgettable too. No próximo bloco, vamos até a Argentina, a Buenos Aires, lembrar as lendas e os mistérios que cercam o desaparecimento do corpo embalsamado de Evita Peron. Voltamos com o Globo News Ciência e Tecnologia. Hoje falamos sobre como o processo de embalsamamento ajuda a criar mitos. Em Buenos Aires, o repórter Ariel Palacios percorre a trilha que levou ao roubo do corpo de uma primeira-dama venerada na Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. A necromania é coisa típica dos argentinos, tal como o doce de leite. O autor desta frase sarcástica é o escritor Tomás Eloy Martínez, que me fez este comentário pouco antes de morrer, em 2010. Segundo ele, a necromania, a obsessão pelos cadáveres, tomou conta de toda a sociedade argentina, principalmente a política.
En la Argentina, cuando queremos mucho a un amigo, le decimos te banco hasta la muerte. En el fútbol, cuando un jugador juega mal, le decimos sos un muerto. Y si una mujer no nos llama, estamos esperando que nos llamen para salir, decimos si no me llama me mato. Es decir, en el léxico de las canchas de fútbol como del común, y también esto se da en gente de distintos niveles sociales, la palabra muerte está muy presente, muy presente. Tomás Eloy Martins entende bem do assunto. Ele foi o autor de Santa Evita, livro que narra as aventuras do corpo das mães dos pobres e porta-estandarte dos humildes. Eva Perón, morta por um devastador câncer em 1952. O corpo foi sequestrado pelos militares que derrubaram seu viúvo, Juan Domingo Perón, em 1955. A partir dali, esteve quase 2 décadas desaparecido, escondido por seus inimigos. La sacan de la CGT y la esconden. Y ahí empieza el cadáver un periplo por distintos lugares de la ciudad de Argentina. Estuvo en la sede del Servicio de Inteligencia del Estado, que está en la calle Callao y Viamonte, escondida. Después estuvo escondida en un teatro en Lanús, e incluso en el altillo de Barry Koenig, que era el jefe del Servicio de Inteligencia, de la cual también se hablaron muchos temas, que había tenido una relación muy de empatía, de enamoramiento con Evita. Con Evita ya muerta. Con Evita muerta, con Evita momificada. Incluso se decía que la tocaba, había todo un proceso bastante morboso, ¿no?, en la relación. Lo que sí se sabe es que cuando la retiran de la CGT, que fueron un grupo de la Marina, el cadáver fue maltratado y orinado. Es decir, había un gran desprecio después de muerte incluso. Bueno, en todo este periplo que estuvo el cadáver de Evita por distintos lugares, la novedad es que en cada lugar que había o que estuvo, la gente se enteraba y llevaba una vela, llevaba flores, es decir, que ya se empezaba a construir como que el cadáver de Evita momificado estaba representando un valor simbólico de santa, y había como una especie de espiritualidad que estaba dando vuelta ahí, y que los militares lo veían eso también como un potencial peligro político. Entonces cada lugar donde estaba, por ejemplo en el cine que te contaba, bueno, ahí al otro día aparecían flores y aparecían estampitas o aparecían velas, lo mismo en el edificio de la CIDE. La cuestión es que finalmente los militares deciden sacarla del país, y lo hacen en conjunto con la iglesia, casualmente con los jesuitas, y en un barco con otra identidad ponen el féretro de Evita en otro ya cajón de transporte, que lo completan con ladrillos muy desmenuzados para que pesara más, y lo llevan a Italia, y es puesto en el cementerio de Milán con el nombre de María Magistris, que era un nombre supuestamente de una italiana que había fallecido en Rosario. Es una identidad falsa. Logran sacarlo a la Argentina, lo llevan a Milán y ahí quedó por 15 años. De acuerdo a lo que dijo el parte médico, que estudió el cuerpo, hizo un informe, el cadáver momificado de Evita tenía un corte muy grande en el cuello, que prácticamente dividía el cuerpo del cuello, ¿no?, la cabeza, el cuerpo y el cuello. Tenía el tabique de la nariz fracturado, tenía un corte importante en una oreja, tenía las piernas fracturadas, que se suponen que es por peso, y también tenía los dedos de los pies totalmente deformados y amontonados, que se supone que es porque el féretro estuvo en posición vertical, y eso por la gravedad misma produce ese tipo de lesiones. 1974, la coyuntura de crisis del gobierno de Isabel Perón hace que traiga el cadáver de Evita, pero no sirvió para apaciguar los ánimos, nada más que cada sector, desde la CGT, los grupos como Montoneros, las internas del peronismo, todo el mundo reivindicó a Evita, pero no alcanzó, y el cadáver fue puesto en la quinta presidencial de Olivos, en una cripta que se construyó especialmente ahí, donde estaba el féretro de Perón
y el de Evita. Mas Evita não foi a única liderança política morta a protagonizar um post-mortem inusitado. Seu viúvo, Juan Domingo Perón, levou décadas para conseguir o descanso eterno. En 1987 se tiene que, por primera vez, se abre el féretro del expresidente y se constata el estado perfecto de conservación de Perón. Perón tenía y tiene su cuerpo recubierto con el uniforme de teniente general, y lo que se pudo ver en aquel momento de 1987 fue que tenía las manos seccionadas, cortadas, pero el rostro estaba tal cual lo habían dejado en 1974. A política argentina acumula 200 anos de uso dos cadáveres de seus líderes. Quando Evita morreu, em 1952, Juan Domingo Perón, seu viúvo, quis construir um mausoléu para albergar seu corpo. Em 1974, foi a vez de Juan Domingo Perón falecer. E nessa ocasião, Isabelita Perón, sua viúva, quis construir um mausoléu para reunir Perón e Evita no mesmo lugar. Embora mortos há várias décadas, Perón e Evita são ainda utilizados para conseguir vitórias eleitorais. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Nosso programa fica por aqui, mas se você quiser enviar sugestões, é só entrar em contato com a gente. Até a semana que vem com mais um Globo News Ciência e Tecnologia. It won't be easy. You'll think it's strange when I try to explain how I feel, that I still